estamos aqui nesta tarde para mais um bate-papo. Hoje eu estarei falando sobre depressão. Segundo os dados da OMS, o Brasil tem 5,8% da população com depressão. Isso está acima do nível, porque o nível seria 4,4%. Essa porcentagem de 5,8% significa, em média, 12 milhões da população sofre com depressão. E com essa média, com esse índice, o nosso país ele está no topo ranking sobre depressão, né, com pessoas que sofrem de depressão na América Latina. Nós somos o topo. E nós acreditamos que com toda essa dificuldade, né, que estamos vivendo, não só o nosso país, mas o mundo inteiro, com essa situação causada por esta pandemia, algo que nenhum de nós esperávamos, esse número tenha crescido, né, com tantas dificuldades de lidar com a situação, de falta de emprego, com a perda de um ente querido. Quer dizer, tudo isso, né, como que nós podemos dizer, vai ocasionando, né, mais casos de depressão. E nós vemos que a depressão, existem pessoas que já têm uma deficiência em sua genética. Ou seja, é uma deficiência nas substâncias cerebrais, que nós chamamos de neurotransmissores. E quais são essas substâncias? É a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. E elas são responsáveis pela nossa atividade motora, sobre o desenvolvimento do nosso apetite, do nosso humor e do nosso sono. Então, as pessoas que têm essa deficiência dessas substâncias, quando elas passam por um momento de alto estresse, por uma decepção, por algo que mexe demais com os seus sentimentos, elas tendem a ter depressão. E existem também as pessoas que não têm essa deficiência das substâncias, mas que também são acometidos de depressão. Por que causas? Por um trauma na infância, por um problema conjugal, por um histórico familiar, por algum transtorno psíquico, por uma ansiedade de forma exagerada. Nós podemos também falar sobre as disfunções hormonais que também podem causar a depressão e os traumas psicológicos que ao longo da vida a pessoa pode sofrer e também trazer a depressão. E aí, a depressão, quais são os sintomas da depressão? Nós falamos de um humor depressivo, ou seja, é uma sensação de tristeza, de autodesvalorização, sentimento de culpa. A pessoa depressiva, ela vê o mundo como um grande vazio. A vida, ela vê sem cor. Por quê? Porque para ela não tem sentido. A vida torna não ter sentido para ela. Então, por isso, a pessoa que sofre de depressão, ela tem aquele sentimento de querer morrer, de desistir de viver. Por quê? Porque ela não consegue ver alegria, ela não consegue sentir alegria dentro de si. Então, ela tem esse sentimento e desejo de ceifar a sua vida. Por isso que muitas pessoas que sofrem de depressão, elas tiram a sua própria vida.
né? A gente vê que o suicídio é algo que cada dia vai aumentando mais. Por quê? Porque as pessoas estão chegando a um estágio que a vida para ele não tem mais sentido. Por quê? Por conta dessa ausência de cor, né? Que nós que não sofremos da depressão vemos. A pessoa que está sofrendo da depressão, ela não consegue ver isso. Ela se sente um ser desvalorizado. Até porque a depressão ela causa o quê? Falta de energia, desânimo. Existem pessoas que têm insônia e tem pessoas que têm muito sono, né? E aí entra também a questão do apetite. Existem pessoas que perdem o apetite e existem pessoas que aumentam o seu apetite. E tem algo na pessoa que sofre de depressão, que quando ela tem um aumento do apetite, ela tem mais interesse por carboidratos, por doces. Por quê? Porque as substâncias, né, existentes tanto no doce como nos carboidratos, dá a ela uma sensação, né, de saciedade. E nós vemos também que ela causa dores e sintomas físicos. Existem pessoas que sentem muito mal-estar, ela sente dor no peito, ela sente dores no corpo. E além de tudo isso, existem pessoas também que perdem o prazer sexual. Ou seja, a depressão, ela toma a vida do indivíduo de uma forma tão agressiva que ele realmente olha para si e pergunta: por que eu estou aqui? Para que viver nessa situação? Até porque, embora as pessoas que estão ao seu redor lhe amam, querem cuidar, querem ver ela melhor, ela, em sua concepção, as pessoas têm por elas pena, né? Porque quando uma pessoa que está depressiva, você vai para conversar, para cuidar, ela acha que as pessoas estão fazendo aquilo por pena dela. Então, esse estado, ele tende a piorar ainda mais. Mas, em meio a todas essas causas que nós citamos aqui, que a depressão causa no indivíduo, nós primeiro precisamos entender o seguinte: depressão é uma doença e precisa ser tratada. Eu já conversei com algumas pessoas que têm todos os sintomas da depressão. E quando nós falamos ou conversamos ou levamos a ela a entender que ela precisa de um tratamento, muitas pessoas dizem pra gente o seguinte: não, quando eu estou na minha depressiva, eu converso com alguém e já me sinto melhor. Então, assim, eu nem preciso de tratamento, é só conversar um pouco, me distrair que eu já me sinto melhor. Só que o que acontece? Isso é uma falsa melhora. Por que eu chamo de falsa melhora? Porque é algo que te alegra, que te traz um bem-estar, mas momentâneo. Passou alguns dias, você volta ao estágio anterior, ou seja, ao estágio depressivo novamente. Então, a pessoa que sofre da doença que nós chamamos de depressão, ela precisa de acompanhamento médico. Ela precisa, muitas das vezes, não só de terapia, mas ela precisa de medicamentos. E além de tudo isso, ela precisa também de quê? De uma boa alimentação, porque às vezes a gente fala muito só em medicina, mas a gente não fala sobre a alimentação. Uma alimentação saudável também é super importante para a pessoa não só que sofre de depressão, mas a pessoa que sofre de qualquer tipo de doença,
precisa ter uma alimentação saudável, uma alimentação rica em vegetais, uma alimentação com frutas, beber bastante água, bastante líquido, sucos de frutas, enfim, uma alimentação saudável para que venha dar o equilíbrio no seu corpo, para que você também possa ajudar a sua mente. E o mais importante para mim hoje, além de trazer, esse assunto sobre depressão de forma científica, falando aqui de algumas coisas que são causadas pela depressão, eu quero falar também de depressão à luz da Bíblia. Existem personagens bíblicos que passaram pela depressão. Alguns ficaram depressivos por um momento, outros ficaram depressivos por um tempo maior, né? E nós vemos que, como nós falamos aqui no princípio, que a depressão, ela traz uma sensação enorme de tristeza. Quando nós entramos no estágio de tristeza profunda, nós estamos depressivos. Por quê? Porque se a gente entra no estágio de tristeza profunda, por um tempo a alegria ela sai de cena, não é verdade? E aí, para começar a falar de depressão à luz da Bíblia, eu escrevi aqui o seguinte: começamos pelo princípio que a Bíblia não trata a depressão como pecado, e nem tampouco como falta de fé. A Bíblia trata a depressão como um estágio que a pessoa vive por um momento, mas que existe cura. E eu quero começar a falar sobre alguém que passou por um estágio, por um momento de depressão, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 39, diz assim: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, quando nós lemos essa passagem, nós observamos que, quando estava se aproximando de Jesus Cristo ser entregue à morte, ele sentiu uma tristeza profunda. E o que a gente observa nesse texto, que no momento que ele sentiu essa tristeza profunda, ele não queria ficar sozinho. Ele queria uma companhia. Por isso ele leva Pedro e os 2 filhos de Zebedeu para lhe fazer companhia, para orar com ele. E ele percebe que eles não conseguiram fazer essa companhia a ele. Porque quando ele foi mais adiante para orar, o que aconteceu? Eles dormiram. E nesse momento da tristeza que ele estava vivendo, ele pediu a Deus: se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Porque ele sabia que existia um propósito em sua morte. Vamos continuar? Nós vamos agora falar de Davi. Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus,
Mas quando nós lemos o livro de Salmos, os salmos escritos por Davi, nós vemos em vários momentos da vida Davi com uma tristeza profunda, que se nós observarmos os textos, nós vamos ver que ele estava em um estágio de depressão. E aí eu separei aqui Salmo número 18, o verso 4 e 5, que ele diz assim: tristeza de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assolaram. Tristeza do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. E aí Salmo número 31, 9 e 10, ele diz assim: ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas escutam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Então, a gente fala de Jesus Cristo em um momento de tristeza profunda, que era o momento em que ele seria entregue à morte. Agora, quando a gente observa os versos lidos aqui em Salmo, a gente observa um outro cenário. Davi, quando a gente olha para esses versos, a gente observa um homem totalmente depressivo. Porque ele diz aqui, que a tristeza acabou com as suas forças, ele está fraco e ele sente como se os seus ossos estejam se desgastando. Então nós observamos aqui que ele está em um estado de depressão, como nós falamos, que quando a pessoa está no estado de depressão avançado, os sintomas, o mal-estar, a fraqueza, a falta de sono, o sentir, como ele vê como se o mundo estivesse vazio, a ausência de cores, a gente observa tudo nesses versos que nós lemos aqui quando falamos de Davi. E nós vamos falar ainda mais sobre três personagens, bem rapidinho. Jeremias 8,18. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Nós sabemos que o profeta Jeremias era um profeta que sempre estava trazendo mensagens de Deus para o povo de Israel. Mas o povo, ele estava sempre o quê? Envolvido com a idolatria, envolvido com os ídolos, envolvido com diversas coisas que desagradavam o coração de Deus. E Jeremias, ele se entristecia com aquele estado que o povo ficava, se apresentava diante de tudo aquilo que Deus tinha reservado para eles. Então isso lhe trazia sofrimento. Nós vemos aqui também um personagem que está descrevendo a sua tristeza de forma que ele diz: o meu coração desfalece em mim. E nós vamos para o caso de Noemi, que está em Ruth 1:20. Não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Então todos conhecem a história de Noemi, que ela sai de Belém, vai habitar na terra dos Moabitas, perde seu marido, perde os seus filhos, enfim, ela se sente sozinha, ela se sente falida, uma pessoa falida, sem nada, porque ela não tem mais filho, não tem marido, ou seja, ela perdeu o prazer pela vida. Então, ela até diz para as pessoas, quando ela está chegando em sua cidade, volta a Belém, que o pessoal fala assim: mas quem é aquela? É Noemi? Ela diz assim: não me chame de Noemi, porque Noemi significa a feliz, mas eu não estou mais feliz, então me chame de Mara, que significa amargurada, que é como está o meu coração. E por último, o último personagem que a gente traz hoje é Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 e 3 diz assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas de Deus, Baal.
Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracassado, como foram os meus antepassados. Elias aqui, ele entra em um estado de depressão tão profunda que o que ele pede? A morte. Eu perdi o desejo de viver, eu quero morrer, porque eu sou um fracassado. Por quê? Porque ele sentiu muito medo, ele sentiu pavor. Ele tinha desafiado os profetas de Baal. Deus tinha feito maravilhas, mas uma palavra, entende? Que uma palavra fez esse homem sentir tanto medo, tanto pavor, tanta tristeza, que ele pediu a morte. Então, nós vemos, como nós falamos anteriormente sobre a depressão, às vezes um trauma, às vezes uma palavra, às vezes um conflito vivenciado por uma pessoa pode levar ela a um estágio depressivo. Então nós vemos vários momentos, vários personagens que tiveram um medo profundo, que tiveram um momento depressivo, mas nós queremos contar aqui a vitória desses personagens que viveram o momento depressivo. Uns um momento, como eu disse, uns viveram um momento depressivo momentâneo. Jesus Cristo foi momentâneo. Agora, quando a gente lê, principalmente Davi e Noemi, o estágio já é um pouco maior. E eu acredito, não estou afirmando, tá? Mas eu acredito que de todos esses personagens, o que mais sofreu por depressão foi o salmista Davi. Mas vamos lá. Começamos aqui falando daquele que nos deu a salvação, Jesus Cristo. Ele passou por todos esses momentos de dores, mas ele alcançou a vitória. E a vitória de Cristo está registrada em Mateus 28, 5 e 6, que diz assim: então o anjo disse para as mulheres: não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus Cristo, o que foi crucificado. Mas ele não está aqui, já foi ressuscitado. Ou seja, Jesus Cristo passou por aquele momento de tristeza, por um momento de depressão parcial, e veio a grande vitória. E aqui a gente observa que quando as mulheres foram visitar o túmulo, ali havia um anjo que disse: ele não está aqui, ele já ressuscitou. A vitória dele já estava garantida e a nossa vitória já estava garantida em Cristo Jesus, que morreu, que sofreu por amor às nossas vidas. E a palavra de Deus diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, em Cristo nós somos sarados. E aí, nós vemos aqui Davi. Agora vemos as declarações do salmista Davi, relatando as suas angústias e suas dores. Mas ele também declara vitória em Cristo. Que ele diz assim, no Salmo 18, verso 6. No meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou meu grito de socorro. Então nós vemos que mesmo em meio a todas as angústias, em meio a todas as dificuldades, quando você lê o livro de Salmos, você lê vários salmos de Davi, você vai observar isso que eu estou te falando. Existiam momentos em que Davi estava depressivo, mas ele levava toda a sua dor a Deus. E logo a seguir ele agradecia, ele engrandecia a Deus. Por quê?
porque Deus tinha cuidado dele naquele momento que ele estava em profunda tristeza. Jeremias também, ele estava angustiado por conta, como nós falamos, da idolatria e da desobediência do povo. Mas no capítulo 10, verso 6, ele mostra que está revigorado e declara. Olha o que ele declara em Jeremias capítulo 10, versículo 6. Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Então, ele encontrou a alegria no Deus que é grande e poderoso. Noemi. Vamos lá em Noemi. Noemi, ela se declara sem alegria, sem esperança. A sua fala é uma fala carregada de dor e de angústia. Nós percebemos isso no texto. Mas Deus muda a história de Noemi e traz para a sua vida a alegria. A gente vê isso, sabe aonde? Em Ruth, capítulo 4, versículo 14 ao 16, que diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. Então, queridos, Noemi que chega em sua cidade com o coração angustiado, com dor, entristecida, Deus provê para Noemi uma alegria, que é o quê? O primeiro filho de Ruth, quando ela pega a criança no colo, gente, não existe alegria maior do que um bebê, né? A gente fica feliz pelo bebê de alguém que nasce. Por quê? Porque ele traz alegria. Imagine Noemi quando pega aquela criança no seu colo. A alegria invade o seu ser. Então aquela mulher que chega na sua cidade amargurada se transforma novamente em uma pessoa cheia de alegria por algo que lhe aconteceu. E que algo foi esse? Foi o nascimento do filho de Ruth. E aí, para finalizar os nossos personagens, nós falamos de Elia. Ele teve medo, fugiu e pediu morte. Por ser acometido por uma tristeza profunda, por se achar um fracassado. Mas Deus providencia para ele naquele deserto água, comida, ou seja, fortalecimento físico, e fala com ele para dar ele o quê? Um fortalecimento espiritual, para trazer paz ao seu coração. Então, o que Deus faz? Deus chama Elias para se colocar de pé, para se fortalecer e continuar caminhando. E aí, eu quero finalizar aqui dizendo para você o seguinte: pode ser que uma situação inesperada em sua vida lhe ocasionou estar hoje em um estado depressivo. Mas entenda que você pode estar depressivo. Você não é depressivo. Você está. Então, se você está, você não é, essa circunstância pode ser mudada. No início, quando nós falamos à luz da ciência, nós dissemos o seguinte: que se você é uma pessoa depressiva, você precisa procurar profissionais, especialistas. Os médicos foram instituídos por Deus para que pudesse cuidar do homem. E nós trouxemos também à luz da Bíblia que é Cristo que pode te tirar desse estágio depressivo, mudar a sua história. Existem pessoas que serão curadas através da oração, somente através da oração.
né? O poder da oração, orando e Deus vai curar da depressão. Existem pessoas que, além de orarem, precisam procurar um médico. Nós vemos isso, queridos, exemplo que as pessoas são diferentes e o tratado de Deus em cada vida é diferente, quando nós vemos Jesus realizando os milagres. Existe na Bíblia vários milagres que Jesus fez. A um cego ele disse que você veja, ele teve a visão e seguiu. A outro, o que ele fez? Ele fez um lodo na terra, colocou em seus olhos e mandou que se banhasse no rio, lavasse os olhos para que ele tivesse visão. Então, mas Jesus Cristo poderia ter dito para ele também, veja, e ele ia ver. Mas para cada um Deus tem um tratamento diferenciado, porque Deus conhece a cada um de nós. Então, se você está em um estágio depressivo, que você não consegue se erguer, procure um especialista. E também ore a Deus. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Eu escrevi aqui, olha o que eu escrevi aqui. Faça o tratamento médico porque Deus instituiu os médicos especialistas para cuidar de nós. Mas existem segredos na alma que te aprisionam e você não os declara para ninguém. Por mais que você vá num psiquiatra, por mais que você vá num psicólogo, por mais que você vá num psicanalista, que você vá em qualquer terapeuta, muitas das vezes você não vai ter coragem de declarar para ele aquilo que realmente te traz essa profunda tristeza. Então, se você não tem essa coragem, eu te convido a contar esse segredo para Deus. Abra o seu coração para Ele. Eu sei que de repente você vai dizer assim, mas Deus sabe de tudo. Realmente, Ele é onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Ele tem todo o poder e Ele conhece todas as coisas. Mas eu vou te dizer isso como um segredo. Quando você começar a declarar lá do seu íntimo tudo aquilo que está te causando essa tristeza, é como se você estivesse falando para Deus e você estivesse conversando com você mesmo. E aí, quando você se libertar, porque quando você fala, você se liberta. Então, quando você se libertar de todos os sentimentos que estão te causando tristeza, você assim alcança a cura. Então, que você possa separar um momento e contar para o Todo-Poderoso tudo aquilo que tem afligido o seu coração. E eu desejo que Deus te abençoe você, abençoe a sua casa. De repente essa mensagem não é para você, mas é para alguém que você conhece. Então compartilhe essa mensagem com alguém que você conhece, que você sabe que necessita dessa palavra, tá bom? E assim que Deus vos abençoe. Um grande beijo no coração. E se vocês puderem e quiserem, se inscrevam lá no nosso canal, tá bom? Um beijo no coração.